Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião e mais uma aula de preparação aos nossos queridos irmãos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição, das lições deste trimestre, nossa revista, que versa sobre a relevância da igreja, a sua essência e a sua missão. A lição de hoje, que eu já vou compartilhar aqui com os irmãos, os slides, é a lição de número 12. Deixa eu compartilhar logo com os irmãos, para que os irmãos já consigam acompanhar tópico a tópico da nossa lição. A lição de hoje tem por título a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Lembrando aos nossos irmãos professores que esta lição, esta aula, possui 3 palavras-chave que nós vamos estar compartilhando com os irmãos ao longo desta aula, que os irmãos deverão anotar e apresentar no domingo, quando na retirada de suas faltas, junto à secretaria da nossa EBD. Amém? Vamos adiante. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A verdade aplicada da nossa lição diz: o processo de aperfeiçoamento cristão passa, biblicamente, por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Os objetivos da nossa lição são conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança. Segundo, evidenciar o respeito e submissão à liderança. Terceiro, refletir sobre a importância da liderança na igreja do Senhor. A introdução da nossa lição, os irmãos que estiverem aí com a revista podem acompanhar juntamente conosco, diz o seguinte: ao abordarmos a temática da relevância da liderança na igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Daí nós já entramos no tópico de número 1 da nossa lição, que fala sobre a Bíblia e a liderança cristã. Fica para a nossa meditação na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 1, que diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Quando a gente fala potestade, os irmãos já entendam autoridade, mesmo sentido dentro desse contexto apresentado aqui na palavra de Deus. Então, refere-se a quê? Autoridade. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Deus é a essência de toda a liderança. Então, toda autoridade que nós vemos, ela é oriunda de Deus, sendo por sua vontade soberana ou por sua vontade permissiva. E quando nós falamos aqui sobre vontade de Deus, temos que entender que existem 3 tipos, segundo a palavra de Deus. Temos a vontade soberana, que nós vemos lá aos Romanos 12, verso 2, que ela é boa, perfeita e é agradável. A vontade soberana é o quê? É o ideal, é aquilo que é perfeito para as nossas vidas. É a soberania de Deus sendo manifesta. Ela é perfeita em todos os sentidos. Então, nós temos aqui esta como vontade soberana de Deus. O primeiro exemplo de vontade de Deus que nós observamos dentro da palavra. Segundo, nós temos o quê? A vontade permissiva de Deus. É aquela que não é a melhor opção. Porém, Deus permite por razões que só Ele pode compreender. Ou seja, é algo que eu
talvez por uma insistência, nós dentro de uma insistência, ou um desvio daquilo que é a vontade soberana de Deus, e ele permite algo sobre a nossa vida. Essa é a vontade permissiva. E ainda assim, ele se utiliza da sua vontade permissiva para o quê? Nos provar, corrigir ou ensinar. Um exemplo de vontade permissiva, nós temos no exemplo do coração de Faraó, quando se endureceu. Ali nós tivemos a vontade permissiva de Deus, permitindo que o coração dele se endurecesse, para que, mediante isto, o juízo de Deus sobre o Egito se manifestasse e a fé do povo de Israel se fortalecesse. Então, havia um propósito também de Deus nesta permissão, na sua vontade permissiva. Irmão Leonardo, o que isso significa? Significa que seja qual for a situação, Deus não perde nada do seu controle. Seja na sua vontade soberana, ele fazendo acontecer o que ele quer, debaixo da perfeição que ele de fato deseja que haja. Seja na sua vontade permissiva, permitindo certas situações. Por quê? Ele sabe por quê, ele sabe as razões. Seja para ensinar, seja para nos fortalecer, ele sabe as razões pelas quais ele permite que advenham certas situações sobre as nossas vidas. Isso é a vontade permissiva de Deus. E temos ainda a vontade moral, que é também conhecida como vontade revelada de Deus, que aqui se direciona ao caráter humano, ou seja, a vontade de Deus em relação ao nosso caráter. Vemos isso lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso é o quê? Vontade moral de Deus sobre as nossas vidas. Qual é a vontade moral dele? Que nós andemos em santificação. Que sejamos santos, como ele é santo. Amém? Então, quando nós falamos aqui sobre autoridade, entendemos que ela é oriunda sempre e exclusivamente de Deus, mediante, seja pela sua vontade soberana ou pela sua vontade permissiva. Situações que Deus permite que nós tenhamos certas lideranças. Para quê? Para corrigir, para ensinar, para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé. Mas seja em uma ou em outra, a vontade é dele, a autoridade é oriunda do Senhor. Então, nesse tópico número 1, nós vamos discorrer sobre o papel do líder na igreja, a exemplo de Jesus. Qual é o exemplo da liderança deixado por Jesus? É o que nós vamos falar aqui. O perfil bíblico de uma liderança cristã e vocação e chamado para a liderança. Subtópico 1.1. O papel do líder na igreja a exemplo de Jesus. Mateus 20, 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Irmão Leonardo, qual é o modelo de liderança ensinado por Jesus Cristo? Liderança servidora. Um verdadeiro líder possui utilidade para auxiliar no crescimento dos seus liderados. Então, o exemplo de liderança deixado por Jesus é a liderança servidora. É quando nós servimos a um propósito maior. Qual o propósito? O propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, a liderança de Deus, a liderança ensinada por Jesus Cristo, é a liderança servidora. Isso nos fala de serviço. Isso nos fala de ministério, que vem do latim ministerium, que significa serviço. Então, exercer o ministério é exercer um serviço, é servir, é ser útil na obra de Deus. Lá, ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, conforme o dom. Dom, isso fala de vocação, aquilo para o que fomos vocacionados.
servindo uns aos outros, tendo utilidade na obra de Deus. Nesse momento, eu espero aqui estar sendo útil aos irmãos, no ensino, na preparação para as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui no exercício pleno do meu ministério, servindo a obra de Deus. É nisso que nós estamos falando aqui. Então, o papel do líder na Igreja do Senhor, a exemplo de Jesus, é exercer uma liderança servidora. Subtópico 1.2, o perfil bíblico de uma liderança genuinamente cristã. Fica aí para a nossa meditação em João 13, versículos 14 e 15, que diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nesta passagem, nós ratificamos, reiteramos o perfil da liderança servidora de Jesus Cristo. Aqui, destacando ainda mais a humildade de Jesus. Sendo Senhor e Mestre, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem para servir ao propósito de Deus para a humanidade. Então, liderança cristã é servir, é ser servo, ou seja, uma posição de liderança não dentro da obra de Deus não pode ser de maneira nenhuma ser vista como algo que nos eleve o nosso ego, a nossa arrogância diante dos outros irmãos, pensando sermos maiores que os outros. Não, irmãos. Isso não é o exemplo deixado por Jesus Cristo. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Então, o perfil bíblico da liderança cristã fala sobre o quê? Servir, ter utilidade na obra de Deus. É nisso que fala. E sempre sendo humilde. É o exemplo que Jesus nos oferece aqui. Amém? Subtópico 1.3. Vocação e chamado para a liderança. Vocação e chamado são coisas distintas. Fica para a nossa meditação o versículo que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso aqui é o quê? Quando eu desejo, eu quero algo, desejo, eu sinto que tenho vocação para isso. Amém. Agora, vamos aguardar a manifestação do chamado. Então, o que é ser vocacionado? É ter dom. É ter o talento, ter uma expertise para algo. Isso também é divino, vem da parte de Deus, mediante a sua chamada, com vistas à sua chamada em nossas vidas. Agora, o fato de ser vocacionado até o cumprimento total do chamado de Deus na nossa vida, tem um caminho a se percorrer. Por quê? Para que isso venha a acontecer, é importante que nós venhamos a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. O fato de ter vocação para algo não significa que, de forma imediatista, eu tenha que começar a exercer aquilo para o que eu tenho vocação. Ter uma vocação significa, eu tenho dom. E se Deus me deu esse dom, Ele quer algo maior, quer realizar algo maior na minha vida. Amém. Agora eu tenho que me apresentar na obra de Deus como um servo fiel, íntegro, digno, para cumprir esse ministério, esse chamado que Deus nos outorga, venha nos outorgar, venha nos confiar na sua obra. Por isso que nós temos tantos exemplos de tantos irmãos, tantos jovens, que às vezes a gente olha, rapaz, esse aqui ele tem vocação, ele tem dom para ser, e não passa de uma promessa. Por quê? Porque ele não buscou um relacionamento íntimo, sincero, diante de Deus. Então, tem a vocação, tem aquele dom, porque Deus não retira o dom, mas o chamado não se manifesta. Por quê? Porque ele não se coloca na presença de Deus para que possa, então, se cumprir a vontade, o serviço, para que ele possa, de fato, trabalhar no exercício do sagrado ministério na obra do Senhor. Amém, irmãos? Diante disso, nós já concluímos aqui esse tópico de número 1 da nossa lição e aprendemos que a fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Não há como falar em liderança, não há como falar em autoridade sem que venha da vontade soberana ou da vontade permissiva do nosso Deus. E aqui nós temos a nossa
primeira palavra-chave da nossa lição, que é ministério. O irmão já anota aí, palavra-chave 1, ministério. Vamos adiante. Tópico de número 2, o chamado vocacional dos membros da igreja. Fica para a nossa meditação, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, irmãos, nós vemos neste versículo, Paulo se mostra totalmente submisso à vontade de Deus. Ou seja, ele está vivendo uma situação difícil, mas ele tem consciência que a sua vida está nas mãos de Deus. Por quê? Ele se sujeitou completamente ao ministério, ao chamado vocacional de Deus sobre a sua vida. Então, é isso que nós vemos aqui. E ele ainda fala também sobre o quê? Como é digno da vocação que foste chamado. Então, ele fala sobre o quê? Exercermos o chamado de Deus de forma digna, de forma íntegra. Isso envolve uma série de fatores. Então, é o quê? É honrar, é respeitar, é dignificar o chamado de Deus sobre a nossa vida, fazendo bom uso dos dons, da vocação que ele nos deu. Então, se eu tenho um chamado para ensinar, se os irmãos têm um chamado para ensinar na obra de Deus, façamos isso com dignidade. Como? Tendo compromisso de estudar uma lição, tendo compromisso de ter um bom entendimento para transmitir o ensino aos nossos alunos, buscando o quê? Aperfeiçoamento, buscando técnicas de ensino, de didática, para melhorar o ensino, a edificação dos alunos mediante o ensino da palavra de Deus. Isso tudo, irmãos, fala sobre dignificar. Isso tudo fala em ser digno da vocação. Ou seja, fazer a obra de Deus, entender que precisamos fazer a obra de Deus de forma digna, respeitosa, respeitando a confiança de Deus e a responsabilidade que temos diante de Deus, melhor dizendo. A obra que Deus confiou nas nossas mãos. Então, chegar para poder ler lá de qualquer maneira, eu não assisti uma aula de preparação, eu não meditei na lição, vou chegar lá, vou ler a revista, vou comer o tempo, e, enfim, irmãos, isso não é postura digna quando se fala sobre o chamado vocacional que nós temos diante da obra de Deus. Então, temos que ter essa preocupação. Para Deus, sempre o melhor. Ah, mas é um serviço voluntário. É voluntário. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E aí? Quando é numa obra secular, trabalho secular, a gente tem a responsabilidade de chegar no horário, cumprir, apresentar um serviço bem feito. Quando é na obra de Deus, vai ser de qualquer maneira? Não pode. Isso não é digno. É o que Paulo está relatando aqui. Digno da vocação com que foste chamado. Vamos ter responsabilidade com a obra do Senhor. É isso que nós vemos aqui neste segundo tópico da nossa lição, que nós vamos discorrer falando sobre o chamado específico. Vamos ver que tem um chamado comum e cada um de nós temos um chamado específico na obra de Deus. A variedade de membros e de funções. Vamos falar sobre isso também. E a relevância da liderança na igreja. Tópico 2.1. O chamado específico. Fica para a nossa meditação esse versículo que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que nós entendemos aqui? Todos nós, como igreja do Senhor, temos um chamado comum. Qual? A pregação do evangelho. Quando eu falo pregação do evangelho, eu me refiro à evangelização. Ganhar almas para Jesus. É isso que nós vemos aqui. Almas para o reino de Deus. É o que nós estamos vendo aqui. É um chamado comum. E dentro desse chamado comum, cada um de nós, diante de Deus, temos uma responsabilidade, um chamado específico, que corrobora para o cumprimento do chamado comum, que é a obra evangelizadora da igreja. Amém, irmãos? Então, nós temos dentro da palavra de Deus diversos exemplos
de homens e mulheres que desenvolveram chamados específicos. Nós temos Moisés, Josué, Davi, Samuel, enfim, vários exemplos de homens que desenvolveram na obra de Deus, que tiveram uma responsabilidade específica diante de Deus em sua obra. E é isso que nós vemos aqui. Guardemos, então, que cada um de nós possuímos uma chamada específica para a qual fomos, por Deus, devidamente vocacionados para realizá-lo. Ou seja, capacitados para realizá-lo. Amém? E aí entramos no subtópico 2.2. A variedade de membros e de funções. É discorrendo sobre esse assunto que nós estamos falando. Fica para a nossa meditação o versículo que diz: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E a segunda palavra-chave da nossa lição é vocação. Já anote aí. Quem foi Arquipo? Arquipo era um membro da igreja em Colossos. E ele era muito conhecido pelo seu envolvimento no ministério, envolvimento no serviço, na obra de Deus. Então, Paulo aqui o orienta e o encoraja também para que ele se dedique totalmente, integralmente ao ministério, sendo fiel ao propósito que Deus confiou. E isso serve como exemplo para nós, ou seja, cumprir o chamado com seriedade, com responsabilidade, sendo dignos a vocação a que fomos chamados pelo Senhor. Amém? Então, todas as funções dentro da obra de Deus são de altíssima relevância. Não tem esse, não, isso aqui é menos que o não. Todos nós temos importância, temos uma relevância dentro da obra do Senhor. Por quê? É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona e é Ele quem derrama sobre nós da sua autoridade para o exercício do tão sagrado ministério que a nós foi confiado. Amém? Subtópico 2.3. A relevância da liderança na igreja. Fica para a nossa meditação esse versículo que diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O chamado de Deus não se baseia na nossa capacidade, porque é Ele quem nos vocaciona, é Ele quem nos capacita. Então, tudo o que acontece dentro da obra de Deus é de altíssima relevância, porque é algo divino, é algo oriundo de Deus para as nossas vidas. Da mesma maneira que Deus capacitou discípulos para estarem com Ele, cumprindo o ministério, até hoje, Deus levanta, vocaciona e chama homens e mulheres para cumprir a sua obra neste mundo. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui o que? A relevância do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Diante disso, aprofundando ainda mais a relevância da liderança na igreja. Se toda autoridade é estabelecida pela vontade soberana ou permissiva de Deus, entenda, há um propósito nesta liderança que Deus colocou diante de você. Então, devemos honrá-la e respeitá-la. Mas isso a gente vai falar no tópico seguinte, e aqui nós concluímos esse segundo tópico, onde aprendemos que todos nós fomos chamados à grande comissão instituída por Jesus. É o quê? É o chamado comum. E dentro desse chamado comum, temos cada um de nós chamadas específicas diante de Deus. E aí entramos no terceiro e último tópico dessa lição. Deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Fica para a nossa meditação, mais uma vez, o textuário desta lição. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui fala sobre o quê? A liderança espiritual é um dom de Deus. Valorizar e seguir uma liderança, respeitar uma liderança estabelecida por Deus, é trilhar um caminho de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas mesmo. Não compete a nós julgar, atacar uma liderança. Por quê? Eles também têm deveres diante de Deus. É o que nós vemos neste último tópico da lição,
que fala sobre o quê? Os deveres dos líderes e o reconhecimento por parte da igreja. Nesse tópico, nós vamos discorrer sobre o reconhecimento ao trabalho. Segundo, a importância em se obedecer aos líderes e os deveres dos líderes. Reconhecimento ao trabalho. Está aí o versículo para a nossa reflexão. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Nesta passagem aqui nós vemos o apóstolo Paulo, mais uma vez, pedindo aos membros que reconheçam e valorizem aqueles que trabalham na obra de Deus e aqueles que presidem sobre vós no Senhor. Aqui a diferença, irmãos, em ser um líder qualquer e um líder chamado por Deus. Líder vocacionado e chamado pelo Senhor é aquele que nos preside no Senhor. O que é isso? Lidera segundo a vontade de Deus, lidera segundo os propósitos do Senhor e sempre fundamentado na sua poderosa palavra. Então, nós devemos o quê? Honrar esses irmãos que trabalham com afinco na obra de Deus e reconhecer e igualmente honrar os líderes, aqueles que presidem sobre nós no Senhor. É isso que nós vemos aqui. Subtópico 3.2, chamando mais a nossa atenção ao quê? A importância da obediência à nossa liderança. Fica aí para a nossa meditação o versículo que diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, a voz de Deus dentro da igreja se parece com a voz do nosso pastor. Porque Deus não é Deus de confusão e ele respeita as autoridades que ele mesmo delegou a competência de estar diante de nós, nos apacentando. Vale lembrar aqui sobre Samuel. A Bíblia diz que Samuel servia a Deus perante Eli. Quando Deus foi falar com Eli, você se lembra muito bem desta passagem? Samuel ouviu a voz e foi até Eli. O Senhor me chamou. Irmãos, Samuel estava constantemente com Eli. Então Samuel conhecia a voz de Eli. Se ele foi até Eli, é porque a voz que ele ouviu não era uma voz estranha. Era uma voz que se parecia com quem? Com a sua liderança, que era Eli. E de Eli, ele recebeu a orientação adequada. Ele falou o seguinte: quando você ouvir de novo, fala o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, da liderança veio a orientação para que então Samuel pudesse estar ouvindo claramente a voz do Senhor. Mas, irmão Leonardo, Eli estava todo errado. Sim, mas Eli tinha um dever diante de Deus. E ele não iria responder sobre isso para Samuel. Iria responder quem? Aquele que o chamou e o vocacionou, que era o próprio Deus. Então, cada um tem que saber a sua posição, o seu lugar. Então, aqui fala sobre o quê? Sobre obediência, sobre respeito, sobre ética, sobre integridade. Sobre tudo isso, a gente consegue discorrer no estudo da nossa lição. O quê? Sabendo o seguinte: a minha liderança presta contas ao Senhor. Mas se Deus colocou essa liderança diante de mim, é porque Deus tem algo a me ensinar. Eu estou aqui para aprender. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E você conhece muito bem exatamente essa lindíssima passagem da palavra de Deus. Então, neste subtópico da nossa lição, fala o seguinte: que nós devemos obedecer aos nossos líderes. Importante aqui, quem são os líderes que são chamados pelo Senhor? Aqueles que nos presidem no Senhor, que nos apacentam. Nós vamos ver isso no subtópico seguinte, falando sobre os deveres do líder. E é isso que nós vamos falar aqui, ó. Subtópico 3.3, deveres dos líderes. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Meus irmãos, a nossa liderança, toda liderança estabelecida por Deus, tem um peso grande de responsabilidade. O versículo já diz tudo. Apacentar o rebanho de Deus. Eles cuidam daquilo que não lhes pertence. O rebanho é de Deus. Então, vamos obedecer à nossa liderança e vamos orar para que o Senhor
permaneça fortalecendo, guardando e livrando, para que eles possam cumprir essa tão grande responsabilidade, esse tão grande chamado diante de Deus, porque é um peso grande de responsabilidade. Amém? É o que nós vemos. Tendo entre vós, tendo cuidado dele, ou seja, eles vão cuidar, eles zelam. Irmãos, é uma chamada árdua, é uma missão árdua que nós vemos por parte da nossa liderança, e isso aqui é o quê? É dever dos líderes. Então, vamos orar para que Deus os abençoe, os fortaleça. Esse é a nossa responsabilidade, é o nosso papel diante de Deus. E, acima de tudo, sendo obediente, porque toda autoridade provém de Deus. Amém? E assim nós concluímos e aprendemos que o verdadeiro líder cristão recebeu um chamado divino e se enxerga como servo dos servos e de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus, que é o único Senhor da igreja. Amém? E aí nós concluímos os objetivos da nossa lição, conscientizamos o cristão sobre o conceito de liderança, evidenciamos o respeito e submissão à liderança e refletimos sobre a importância da liderança na igreja do Senhor. E seguramente concluímos que um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Devemos reconhecer que, assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje, ainda hoje, levanta líderes capazes de conduzir a igreja nessa mesma missão. E aqui temos a nossa terceira palavra-chave, que é reconhecimento. E chegamos ao final do estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical na classe Maravilhas de Sião. Nossa próxima lição tem por título A Relevância e a Esperança da Volta de Cristo para a sua igreja. E eu sei que você também não vai perder. E, como sempre, o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Tenha uma excelente aula no próximo domingo e que Deus permaneça abençoando grandemente a vida dos irmãos e dos seus alunos, certamente. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz.